Olá, artesãos e artesãs criativos, tudo bem? Bora para mais uma aula no tema Dia dos Namorados e dessa vez a gente vai aprender a caixinha com visor, que é uma das nossas queridinhas aqui na produção, tá? A gente já adiantou o processo de empastamento e aí a gente já fez também os vincos, ó, o mesmo vinco que a gente aprendeu na aula anterior, só que agora a gente usou a medida de altura de 5 centímetros. Todas as marcações e todo o projeto tá disponível no final do nosso módulo, tá? Onde está escrito PDF, projeto, PDF e CorelDRAW. Tá em vários formatos também, como na aula anterior, então baixem, aproveitem e utilizem aí na personalização do seu ateliê. A gente vai utilizar também 3 refilados, e aí são 3 refilados: capa, fundo e a nossa lombadinha. E aí, se eu não me engano, confiram no projeto, tá? Ele tem 13 por 26, duas abinhas, e esse 26 por 5 centímetros, ok? Sigam as medidas que estão no projeto. Vamos precisar também de 2 pedaços de fita de cetim, e aí eu tô usando da marca Progresso na cor vermelha. A nossa arte, aí a gente dividiu a nossa arte em duas para conseguir utilizar justamente o papel fotográfico adesivo A4. E aí a gente utilizou essas duas abas e a gente vai fazer nessa aula também a emenda perfeita. Vocês me perguntam também qual a marca do papel fotográfico que eu utilizo, e é essa aqui, ó, Photo Paper. Ok? Vamos utilizar também um pedacinho de acetato, ó. E esse aqui, se eu não me engano, se eu não me engano, ele tem a micra de 0,25. Ele é um pouco mais grossinho. Dobradeira, estilete, reguinha de encadernação que a gente sempre utiliza nas nossas caixinhas, tá? Na nossa montagem. Tesoura, fita crepe e a nossa cola. Bom, processo já informado, né? Os materiais, bora para montagem, que é a parte que eu mais amo aqui no ateliê. Ó, os vincos já estão feitos, já estão certinhos. E aí a gente vai fechar a nossa caixinha seguindo o mesmo processo, ó. Lateral maior em cima da lateral menor. Venho com a fita crepe, coloco aqui na pontinha. E também aqui no finalzinho da nossa caixa. Aqui duas fitas já são suficientes. Vou repetir o mesmo processo nas outras duas laterais, ó. E o último lado também a mesma coisa, tá? Lateral maior e em cima da lateral menor. Ó. Tudo fechadinho, vamos fazer o empastamento da nossa lateral. E aí, como a lateral tem 5 centímetros de altura, a gente cortou a altura do papel Color Plus com 8 centímetros. Venho aqui com a cola, vou espalhar pelo lado maior. Na verdade, agora a gente precisa se atentar, ó, que a gente vai fazer o acabamento da nossa lombada pelo lado maior. Então, a dobrinha e a emenda vai ter que ficar com esse lado, ok? Então, a gente vai inverter. Vou passar a cola aqui, não tem problema. Se eu já comecei pelo outro lado, ó,
Não tem nenhum problema, a gente cola primeiro esse lado e aí depois a gente cola o outro, ó. Porque aqui vai ter que ficar a nossa emendinha, para ficar imperceptível. Então, sempre se atentem, ó, a isso, tá? Onde que vai ficar colada a lombada da nossa caixa, ó. Vou posicionar aqui, vou dobrar, alisa bem até aderir, ó. E vou alisar aqui também, porque a gente já passou cola nessa lateral, tá? Vou virar aqui pra mim, ó, pra alisar, pra que vocês vejam, mas é aquele mesmo processo. Opa! Aqui. Não repara que eu tô sem apoio aqui, por causa da posição da câmera, ó, mas alisar pra ficar certinho. Vou espalhar a cola nessa lateral. Vou virar aqui, ó. Virei, já vou empurrando para ficar um cantinho certinho. Venho com a régua, verifico, ó, se tá do mesmo tamanho, tudo ok. Vou colocar mais cola aqui no meu recipiente, ó. Venho com a cola aqui, e aí eu já vou passar nesses duas laterais finais aqui. Tô achando que a gente vai precisar fazer uma emendinha, não tem problema, a gente faz aqui juntas, ó. Tô achando não, a gente vai precisar fazer uma emenda. Isso é muito importante porque eu cortei com o lado menor do nosso papel para poder utilizar, tá? Não tem problema, a gente faz aqui na aula, ó, tá vendo aqui? A gente vai precisar emendar porque faltou o papel. Para emendar, a gente vai precisar utilizar, ó, um pedaço aqui. Deixa eu ver se esse pedaço dá. Ó, ele viradinho vai ficar perfeito. Venho com a régua de patchwork e aí eu vou cortar com 8 centímetros, que é o que a gente tá utilizando. Ó, 8 centímetros. Alinho certinho. Se você fizer o corte do papel color plus pelo lado maior, não vai precisar emendar. Mas se quiser usar o lado menor, aí vai ter que fazer esse mesmo processo que eu tô fazendo aqui da emenda, ó. Pra emendar é bem facinho, ó. Já tá perfeitinho. E agora a gente alisa as outras laterais. Vou alisar assim, por causa da posição da nossa câmera. Aliso de um lado, vou alisar do outro lado para aderir. Esse lado aqui é o lado da emenda, ó. E a emenda fica bem aqui no cantinho, ó, para ficar imperceptível, ó, tá vendo? A emenda fica aqui, como a gente vai colar a lombada, não vai aparecer. Ó. Marquei as 4 laterais, vou alisar os outros lados que a gente não tinha passado a espátula. Ó, tudo lisinho, perfeitinho. A gente vai marcar agora os cantinhos. Marco os 4 cantinhos e vamos retirar o excesso. Vou cortar
a lombadinha, ó. A lombadinha não, o excesso. E aí eu vou retirar esse excesso aqui de papel que sobrou, ó. Que a gente não precisa de papel duplo. Faço o mesmo processo, vou aproximar aqui da câmera para vocês visualizarem, ó. Uso o apoio da nossa caixa, venho aqui no cantinho e corto, ó. O cantinho do final, onde que começa a aparecer o roller, tá vendo aqui, ó? Pra gente poder virar e ficar esse acabamento perfeito. Repito o mesmo processo nas 4 laterais. Repetir o mesmo processo e agora a gente vai passar a cola nas laterais do nosso acabamento. Vou pegar esse pedaço de papel aqui, pra gente conseguir rolar o nosso rolinho aqui, espalhar a cola, sem sujar a base. Ó, espalhei a cola, venho com a dobradeira, vou marcar. Eu sempre gosto de começar pelo lado maior da nossa lombadinha, da nossa caixa, tá? Acho que dessa forma o acabamento fica mais perfeito. Mas se você começar pelo lado menor, repete o mesmo processo. Aqui sujou de cola. Vou usar aqui a nossa fita de cetim, e aí depois a gente retira esse excesso de cola que ficou sujo aqui, para não estragar nosso trabalho. Se você não tiver, aqui é porque eu não uso mesmo no ateliê, é tão automático tudo, eu não uso paninho, tá? Pra ir limpando, mas é sempre bom ter um paninho aí. As meninas aqui da produção usam o paninho para se sujar de cola, elas limpam e continuam. Ó, fiz a marcação, vou virar aqui na nossa lateral. Ó, virei na lateral, olha como é que fica perfeito o cantinho, olha, imperceptível a emenda, ó, perfeito. Acabamento é isso, tá? A gente tem que entregar para o nosso cliente o máximo de perfeição no nosso trabalho. É um trabalho manual, nem todas as peças vão ficar iguais. Eu posso dizer que a grande maioria não fica, né? Cada um tem um jeitinho, mas a qualidade do seu trabalho ele pode nunca deixar a desejar. Alisei esse lado, vou alisar também o outro lado. Feito isso, vou passar cola aqui também, ó. As outras 4 laterais do fundinho, e aí eu já passo em tudo, porque o fundo ele não vai aparecer, a gente vai tampar. Essa caixinha a gente fez também uma live especial, mas eu resolvi trazer ela também como forma de aula e módulo para a gente poder disponibilizar para vocês a arte. Ficar tudo certinho e tudo perfeitinho para vocês arrasarem aí na produção de vocês. Ó, caixinha pronta e finalizada, olha que luxo, que perfeição. Agora a gente vai para a parte da nossa capa. Lembra que eu falei com vocês que a gente tem dois pedaços de refilado de 13 por 26? Um pedaço ele vai ser o nosso visor. E aí a gente precisa fazer as marcações do nosso visor. E
nada mais justo do que usar o auxílio da nossa régua queridinha, a régua de patchwork. Vou marcar 1,5 centímetro em cada lateral, e aí eu marco aqui, ó, 1,5 centímetro aqui, 1,5 centímetro aqui e 1,5 centímetro aqui. E o nosso visor tem 10 centímetros, então eu posiciono aqui, marco 10 centímetros. E aqui, cada lateral tem 1,5. Já fiz os vincos. Agora a gente vai retirar, ó, esse excesso pra gente poder fazer o nosso visor. Faz isso uma vez e aí depois que você já tiver o vinco, é só usar ele como guia para fazer os outros cortes nos outros papelões, tá? Não precisa sempre ficar marcando o vinco. Pode usar isso aqui como molde. Vai facilitar a sua produção aí, ok? Ó. Fiz o vinco, fiz o nosso visor. E agora a gente vai para a parte da nossa capa. Vou limpar aqui a nossa mesa de trabalho. Ó, e aí a nossa capa eu vou começar com o papel adesivo que vem escrito, né, a parte da frente. Vou tirar o liner do adesivo. Ó. E aí eu vou usar o auxílio da nossa reguinha de 1,5 também, ó. Vou deixar só ela aqui pra gente posicionar. O amo você, eu consigo ver que ele tá refletido, ó, desse lado. Então, se atentem a isso, tá, ó. Amo você. Precisa ficar com essa lombadinha, ó, e vou verificar, tá com 1,5 de cada lado. Ó, vou retirar, venho com a nossa régua, só para me ter como guia, porque a gente vai fazer a nossa emenda, ó. Então, deixa a reguinha aqui, dobra o seu papel assim, ó, só pra gente fazer uma meia marcação, para que eu possa ver aonde eu vou vir com a nossa lombadinha, tá? Se você quiser, ó, deixa eu só verificar para ver se vai ficar certinho, tá? Ó, deixei aqui. Aqui. Só conferindo mesmo com vocês aqui durante a aula. No projeto vai ter as medidas certinhas, tá? Então, aqui, ó, a gente não vai chegar até o finalzinho, não. Pelo contrário, a gente vai deixar só aqui, ó, aonde que vai ser a marcação da outra lombadinha. Porque o papelão, ele vai acabar aqui, ó. Então, a nossa lombadinha vai começar aqui, bem rentezinho. Então, a gente vai fazer a emenda, ó, só um pouquinho pra cá. O excesso um pouquinho pra cá. Lá na arte que eu vou deixar pra vocês, eu vou deixar na lateralzinha 2 pontinhos aqui assim, ó, um pontinho aqui e outro aqui, e também na capa, para auxiliar vocês aonde que vai ser necessário fazer a emenda, tá? Só para facilitar para vocês mesmo. Ó, fiz isso, lombadinha vai ficar perfeita, e aí eu venho novamente com a régua e posiciono aqui rente ao nosso papelão, ó. Fiz isso, a gente vai retirar os excessos do cantinho, ó. E agora a gente vai marcar a nossa janelinha do nosso vinco. Como que eu faço, ó? Venho com o estilete bem aqui no finalzinho, puxo pro meio, faço isso na diagonal, nas 4 laterais, ó. E aí eu venho com a régua e vou cortar aqui, ó, pra gente poder fazer um quadradinho pra virar, tá?
Pronto, o quadradinho feito. Como é adesivo, agora é só a gente puxar. Ó, puxei um lado, vou puxar os outros 3 lados. Puxei, eu gosto de vir, ó, com a dobradeira e vou marcar os cantinhos para ficar perfeitinho, ó. Para ficar bem certinho, bem rentezinho. E agora a gente vai virar as outras laterais, ó. Virei o lado menor, faço o outro lado menor também. Marco aqui os cantinhos. E aí eu vou, ó, terminar de virar. Marcar a lombada, tá, gente? É importante a gente marcar, ó, pra facilitar, ó, na hora da gente virar. Fiz um lado, marco os cantinhos novamente. E aí eu venho aqui e vou terminar de fechar. Vou alisar tudo. Essa caixinha fica muito, muito linda. Eu amo esse modelinho. A gente tá fazendo aqui no ateliê ela também como convite. Vai ficar um luxo esse convite. Aguardem. E aí, eu preciso, antes de colar o nosso acetato, marcar aonde vai ser a colagem do nosso papel. Vou tirar aqui meio centímetro dele. Eu deixei ele bem certinho. E aí, vocês não precisam se preocupar, porque na medida que eu deixar no projeto, ela já vai estar certinha, tá? Tirar meio centímetro de cada lado, porque eu deixei ele bem certinho, bem rentezinho ao nosso papel. E eu gosto de deixar aí meio centímetro menor o nosso papel de acabamento. Ó. Retirei. E aí, o que que eu faço? Ó, antes de colar, a gente precisa colar o nosso acetato. Mas eu preciso também fazer a marcação para cortar aqui. Então, ó, eu fixo ele com a fita crepe só pra gente virar e eu conseguir marcar nosso quadradinho aqui, tá? Com bastante cuidado para não cortar o nosso adesivo da capa. Eu venho, ó, e faço a marcação, ó. Ela já tá até saindo. Ó. Aqui eu virei porque eu tô usando a linha guia, ó. Se você quiser virar aqui de novo, pode fazer com mais força. Ó. E aí aqui eu já consigo retirar o nosso papel. E com uma maquininha pode marcar com mais força. Ó. Isto. Vou retirar com bastante cuidado a fita crepe, ó, para não rasgar o nosso papel. Muito cuidado. Aí, retirei. Agora sim, vou passar a cola aqui mesmo, a cola que a gente usa da Tec Bond ou da Cascorez. Pode espalhar assim, ó, não tem problema. Pra gente aderir nosso acetato. Ó, passei a cola. Venho com o acetato. O acetato tem 2 lados, lado brilhoso para fora. Ó, vou posicionar ele aqui. O acetato tá bem do tamanhozinho do nosso visor. Eu tive que mover ele aqui. E eu vou vir com a fita crepe, ó,
E ainda vou aderir ele aqui, tá? Só para firmar ele no lugar. Ó, ele ficou bem do tamanhozinho da nossa caixinha. Deixa eu cortar aqui. Aqui eu cortei o próprio visor do acetato com a mesma medida, então deixa ele um pouquinho maior para vocês posicionarem ele, não ficar difícil de usar. Ó, ficar bem alinhadinho, pode cortar um pouquinho maior, tá? Vai facilitar a vida de vocês aí. Aqui, como eu não vou perder o acetato, eu vou manter ele mesmo. Ó, vou virar desse outro lado. Vou colocar aqui nas laterais, que fica mais fácil. Ó, um lado e o outro. Acetato colocadinho. E aí, se tiver sujado de cola aqui na lateral, ó, espera o projeto ficar todo pronto pra gente limpar. Vou vir com as nossas fitas de cetim. Lembra que eu usei ela para poder limpar, ó? Então, eu vou colocar ela aqui pra dentro, pra não aparecer, né? Essa marcação, porque eu não quero que o cliente veja, ó. Vou marcar aqui. E aí, como que eu fixo a fita de cetim? Passo cola. E eu tô usando o acetato como medida, porque tá bem no meiozinho, ó. Quer ver? Uma palma aqui. Aqui, ó. Uma palma aberta aqui, uma palma aberta aqui, tá vendo? Eu sei que eu já tô no meio da nossa capa, tá? Venho, ó, arrastando ele aqui pra fixar ele bem alinhadinho, ó. Deixa eu verificar, ó, alinhadinho certinho. E agora, vou passar a cola aqui no nosso papel pra gente colar na nossa contracapa. Passei cola em tudo. Eu gosto sempre de passar cola no papel quando eu vou colar a capa. E aí eu vou me orientar, ó, pelo nosso quadradinho aqui, pra ficar bem certinho, ó. Vou alisar, vou limpar essa cola aqui que ficou aqui, não pode estragar nosso projeto. Ó, fiz a marcação da nossa lombada, ó, capa prontinha. Agora, vamos passar cola na nossa caixa. Muito cuidado pro rolinho não escapar.
E aí eu verifico, ó, aonde que tá o cantinho da emenda. Eu fiz a emenda aqui, ó. Ela tá até imperceptível. E aí eu vou passar a cola na lombada para poder aderir também. Venho aqui, ó, posiciono, vou olhar de frente aqui pra mim, pra ficar alinhadinho, perfeitinho. Venho com a nossa lombada e vou segurar. Vou deixar aqui secando com o peso da fita crepe em cima, porque a gente vai fazer a nossa divisória. Venho com um pedacinho, ó. Antes disso eu preciso verificar qual o tamanho que ficou aqui dentro, tá? Eu sempre verifico porque pode dar alguma diferença de espessura para uma espessura para outra, tá? Então eu gosto sempre de olhar. Ó, aqui tá com 11,6 mais ou menos, quase 12 centímetros, ó. Vamos cortar com 11,6, 11,7, pra gente encaixar aqui, ó. Vou deixar aqui com o pezinho pra secar, deixar aqui na lateralzinha. E aí eu vou vir com o nosso pedaço, ó, de pedacinho que sobrou da cestinha, a gente vai utilizar agora. Então é sempre bom guardar esses retalhozinhos, porque a gente sempre utiliza, ó. Acho que ele tá no tamanho até certinho do que a gente tá precisando. Ó, vou retirar só um filetinho. Retirei. E agora, como a nossa caixa tem a altura de 5, eu faço sempre as divisórias com 1 centímetro a menos. Então, eu vou fazer 2 cortezinhos. Opa, se eu tirei aqui na lateral. Cortando errado aqui, vamos alterar, tá? Vou cortar do lado maior. Vou cortar 2 pedacinhos com 4 centímetros, ó. Cortei o primeiro, vou cortar o outro. Cortei, ó. Não tem problema, tá empastado, a gente não vai levar em consideração essa partezinha aqui. E eu vou unir. Vou pegar aqui a fita crepe, vou unir as duas laterais, ó. Eu gosto de deixar assim, porque eu acho que fica mais firme para nossa colagem dentro da nossa caixa, ó. Fiz um lado, vou fazer o outro lado. Vou pegar um pedaço aqui de papel que sobrou também. E aí, como que a gente vai fazer? Ó, vou espalhar a cola aqui, nessa lateral. Venho com a régua de 1,5. Vou colar ele aqui, ó. Rente, tá? Pode colar rente aqui na lateral. Ó. Tá dando pra ver aí no vídeo, colei rentezinho aqui na quininha. Passo cola aqui. Aqui também. Ó. E vou virar. Ó. Pra
a outra lateral, tá? Aqui a gente vai retirar o excesso. Aqui eu vou deixar com 1,5. E aqui a gente vai cortar. Pode cortar usando o estilete mesmo. Ó. Se ficar essas dobrinhas aqui, ó, vem com a tesoura e retira também esse excesso, ó. Aqui precisa ficar bem rentezinho para entrar na nossa caixa. Vou alisar. Já tá prontinha a nossa divisória, ó. Fiz de um lado, vou alisar do outro. Ó, fiz de um lado e do outro. Venho com a dobradeira e agora a gente vai abrir aqui, ó, pra poder colar. Passo, colo aqui. Cuidado para não rolar o rolinho. Ó. Já deixei secando. Espero que tenha secado, né? Tudo direitinho. E aí aqui eu vou usar também o visor como medida pra gente colar a nossa divisória, tá? Então aqui é o nosso visor, ó. Eu venho com a nossa lombadinha e vou colar ela aqui. Vai servir certinho pra gente colar. Ó, a lateral aqui soltou, a gente vai passar a cola pra poder aderir, não tem problema, ó. E aqui eu vou alisar, ó. Alisa bem. Colei esse lado. Vou alisar o outro também, ó. Tá? Perfeitinha a nossa lateral. Aqui sujou um pouquinho. Deixa eu limpar aqui. E agora aqui eu vou passar mais cola pra fixar essa lateral aqui. Ela não colou direitinho. Ó, espalhei bem. Vira aqui, ó. E aí eu tô virando ela pra mim só pra gente conseguir pressionar. Tô passando a dobradeira aqui, ó. Só pra fixar, tá? O ideal é esperar, segurar um pouquinho. Ó, agora sim já até secou. Vou dar um laço bem lindo aqui na nossa caixa. Antes de entregar para o cliente, limpa aqui o visor. E aí eu gosto de limpar com um paninho úmido ou lencinho umedecido. Que não vou limpar. Vou puxar ela aqui. Vamos dar o laço juntas, ó. Fixei. Segura aqui. Aperta. Faço uma voltinha, a outra, ó, os dois lados brilhosos pra fora. Vou entrar com um lado. Entrei, ó, ela já tá aqui, já tô vendo a viradinha, ó. Deixa eu puxar ela aqui mais. Ó, eu verifico também para os dois lados brilhosos ficarem pra fora do restante da nossa caixinha, ó. Aperto bem apertadinho, agora eu vou ajustando, ó, lá assim. Ó. Deixa ele bem afofadinho, bem lindinho. E aí eu vou retirar os excessos. Eu não tô com a fita aqui, não tô com a tesoura de fita, tô com a tesoura só de papel. E aí vocês vão cortar aqui essas pontinhas. Mas tá pronta aí a nossa caixinha com o visor, a coisa mais linda desse mundo. Espero que tenham gostado, um super beijo e nos vemos nas próximas aulas. Tchau, tchau!